Batman. E na aula de hoje nós estudaremos um pouco sobre polígonos e as suas propriedades e algumas das fórmulas que você vai usar para resolver os exercícios de polígono, certo? Aqui vai ser mais uma aula de aplicação para você. Então, vamos falar de polígonos. Nesse caso aqui específico, eu já vou falar direto de polígonos regulares. Então, o que são polígonos regulares? Polígonos regulares são aqueles polígonos que possuem lados com a mesma medida, ângulos internos com a mesma medida e, por consequência, ângulos externos com a mesma medida. Por que isso é uma consequência? Porque eu lembro aqui para você que os ângulos internos, que eu vou chamar de AI, mais os ângulos externos, são suplementares, ou seja, a soma deles dá 180 graus. Quando isso acontece? Sempre que você somar o ângulo interno com o seu respectivo ângulo externo, ele vai dar 180 graus. Então, se eu tenho que todos os ângulos internos são da mesma medida, os seus correspondentes também terão que ser da mesma medida para fechar o 180, certo? Esse aqui é meu apagador, porque estou sozinho hoje nessa casa, sem Alfred, sem Robin, sem ninguém. Aliás, vou contar uma piadinha para vocês hoje, que eu aprendi. O que a mamãe açaí falou para os filhinhos açaí quando eles foram passear? Tempo. O último açaí fecha a porta. Meu Deus, que piadinha mais ruim. Não sei porque eu apaguei isso aqui. Polígonos regulares. Polígonos regulares. Então, como foi escrito, o polígono regular é aquele que possui todos os ângulos, todos os lados com a mesma medida. Vamos imaginar que seja 8. Não necessariamente seja 8, mas vamos imaginar que seja 8. Todos os ângulos internos com a mesma medida, que aqui eu não sei qual é. Mas eu sei que é um hexágono. Se ele é um hexágono, eu posso usar a fórmula da soma dos ângulos internos. A fórmula dos ângulos internos é qual? Da soma dos ângulos internos. N menos 2 vezes 180. Como ele é um hexágono, tem 6 lados, o N, que é o número de lados, eu substituo por 6. Então, a soma dos meus ângulos internos é 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2 é 4. 4 vezes 180. Para você que não sabe, arma aí comigo no cantinho. 180 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 2. Vai 3. 4 vezes 1, 4. Com 3, 720. Então eu sei que a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus. 720 graus. Como esse é um polígono regular, todos os ângulos internos dele têm o mesmo tamanho. Então, para descobrir um ângulo externo, que eu vou chamar de AI, um ângulo externo, eu vou fazer o quê? Vou pegar os 720 graus
e vou dividir por 6, que é a quantidade de ângulos que eu tenho. Vem comigo, 720 dividido por 6. 7 por 6 é 1, vem 6, sobra 1, desce o 2. 12 para 6 é 2, 12, zerou. 0 que sobrou, joga para lá. 120 graus. Ou seja, eu sei que cada ângulo interno do meu hexágono é 120 graus. E se por acaso fosse um outro polígono que não fosse um hexágono, fosse um pentágono, um heptágono, um octógono, você ia fazer a mesma coisa. Só que no lugar do N, você ia colocar o número de lados que fosse esse polígono. Um octógono 8, um dodecaedro 12. Ia fechar a conta. Ia fazer a conta e ia descobrir o valor do seu ângulo, do somatório dos seus ângulos internos desse polígono. E esse resultado você ia dividir pelo número de ângulos que ele tem. Quantos ângulos ele tem? É o mesmo número de lados. Lembrando que um polígono ele tem o número de lados igual ao número de ângulos internos, que é igual ao número de ângulos externos, que é igual ao número de vértices. Ou seja, o hexágono ele tem 6 lados, 6 ângulos internos, 6 ângulos externos e 6 vértices. Então, se fosse um outro polígono qualquer, o que tinha que fazer? Contar o número de lados, fazer menos 2, multiplicar por 180, que é a fórmula do somatório. O resultado, dividir pelo número de lados. Certo? E agora para descobrir o ângulo externo, que eu vou chamar de AI. O ângulo externo é simples. Todo polígono convexo, né? Todo polígono convexo, ele tem o quê? A soma dos ângulos externos é igual a 360. Ou seja, então eu vou pegar 360 graus e dividir por 6. Por quê? O número de ângulos externos é igual ao número de lados. Ou seja, eu sei que esse polígono aqui, ó, vou marcar aqui os ângulos internos dele, que é 120. 120, 120, 120, 120. E eu sei que ele vai ter 6 ângulos externos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ângulos externos. Ou seja, como a soma dos ângulos externos de um polígono é 360, a hora que eu divido ele por 6, que é o número de lados dele, isso aqui vai dar quanto? 60 graus. Ou seja, cada ângulo externo vale 60 graus. Se fosse 8, 360 dividido por 8, se fosse um octógono. Se fosse um eneágono, que é 9, 360 dividido por 9, tá? Isso aqui só foi um exemplo, ó, carinha feliz, coraçãozinho para você, tá? Usei o hexágono aí como exemplo.